Ai, tão bom, né? A gente acordar já de manhã assim, depois de uma semana tão corrida, e a gente poder desfrutar já desse amor glorioso, desse amor que captura os nossos corações. O Senhor é bom, o Senhor é bom demais. Eu quero reforçar, né, a palavra da pastora minha xará, Meire, porque assim, a gente passa o dia inteiro, né, tem horas que vai dar um cansaço, a mente quer lá na nossa casa, será que está todo mundo bem? Será que almoçaram? Será que tudo correu? As coisas que a gente deixou de fazer, então se esforce. Sabe, esse é um tempo seu e dele. É um encontro que quando ele marca, ele captura, ele faz algo novo. Então permita que durante esse dia o Espírito Santo jorre sobre você uma palavra nova de vida, de restauração. Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 21, versículo 25. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Que o som dos céus, Pai, estejam aqui nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo opere poderosamente, que o som do céu se una ao som da terra. Orebai canderia labaxere canderia labaxou. Espírito do Deus vivo, vem sobre nós, se apodera sobre cada uma, meu Pai. Queremos o governo, o reino, o governo do Senhor sobre esse lugar. Aleluia, aleluia. Vamos ler aqui então João 21. Então diz assim, olha. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. É um versículo simples, né? Mas esse versículo tomou meu coração há um tempo atrás. E eu comecei a pensar. Ele diz aqui que Jesus ainda fez muitas e muitas obras grandiosas, magnificentes, admiráveis e que não foram relatadas. Todo mundo achou aí? E que não foram relatadas. Quantos toques de cura que Jesus fez? Quantas restaurações, quanto ensino, quanta manifestação de perdão que Jesus viveu aqui nessa terra e não estão relatadas. E eu comecei a pensar sobre isso. E aí eu comecei a pensar, o que é a Bíblia? Né? A gente sabe que, irrefutavelmente, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é sobrenatural, ela é aquilo que Deus tem para cada uma de nós. Mas a Bíblia, né, de capa a capa, nós temos histórias, biografias, narrativas, aventuras de homens que são comuns como eu e você, mas que se permitiram viver o sobrenatural de Deus. Homens que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu posso ter essas experiências? Podemos. Jesus falou que sobre as nossas vidas está a autoridade de fazermos ainda muito, muito, muito mais. Ele já conquistou. Está sobre a nossa vida essa autoridade de realizarmos coisas ainda maiores que Ele. E quando nós olhamos, né, essas vidas maravilhosas, centenas de homens e mulheres que tiveram experiências inesperadas, improváveis, sobrenaturais, como nós vivemos, não é assim? Nós não vivemos situações assim, inesperadas? Situações que a gente não sabe que vai passar? Situações que quando nós somos ainda jovenzinhas, a gente pensa que nunca vai viver? Só que nós podemos nos transformar como heróis da fé, como esses homens. Porque nós temos que permitir que isso aconteça em nós. E quando nós olhamos, né,
essas histórias desses homens que tiveram perdas, mortes, separações. Eles foram marcados também por triunfo, vitórias, conquista, transformação, livramento, multiplicação, assim como eu e você. Então, nós podemos entender que nós podemos avançar. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, que enquanto o livro de Apocalipse, ele não for cumprido em sua totalidade, a história continua. A história continua sendo escrita há muito tempo. E se a gente olhar para alguns homens, a gente vai ver Martinho Lutero, né? John Wesley, as mulheres que participaram do avivamento lá na Rua Azusa, Catherine Kuhlman, que marcou uma geração, Joyce Meyer, que tem marcado a geração dos nossos dias, Ana Paula Valadão, né? O Senhor levantou essa mulher na nação brasileira ainda tão jovem, e o Senhor arrebatou o coração dessa menina ainda, e jorrou sobre a igreja brasileira uma adoração diferente, uma paixão diferente, uma expressão extravagante de amor. Então eu quero dizer para você, querida, que você pode continuar a história, escrever a história. Né? Nós temos tantas mulheres que tem Valnice Milhomes, né? Que legado que essa mulher tem deixado na terra. Então, eu e você somos chamadas a escrever a história. E eu quero que você abra sua Bíblia agora no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Segunda Coríntios 3, versículo 3. Então diz assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas em tábua de corações humanos. Em outra versão ele diz assim: vocês são cartas vivas, cartas escritas não com tinta de homem, mas com o Espírito de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar, cartas vivas. Sabe, queridas, às vezes nós nos sentimos assim, fervorosas como Elias, não é assim? Empreendedoras como José, fortes como Sansão, apaixonadas como Davi. Mas há dias que nós queremos morrer como Elias. Nós nos sentimos esquecidas como José. Nós nos sentimos fracas como Sansão e pecadoras como Davi. Então há uma chance para nós. Esse Deus que permitiu com que todas as vitórias, as dificuldades, os pecados, as falhas estivessem registradas aqui. Por que Deus podia tirar? Não podia? Tira essa folha da história de Davi que não foi legal. Tira essa folha aí de Noé que não foi legal. Arranca essa página aí da história de Abraão que não foi legal. Não, ele falou assim: eu vou deixar aqui para que nós venhamos a ver que, independente de como começou a nossa história pode fechar bem. Muitas vezes a nossa história não começa tão boa. Mas para Deus não importa. Eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Não importa como a sua história começou. Talvez a semente que você tenha lançado lá atrás, hoje você esteja colhendo. Talvez porque a gente não sabia que Deus direcionava, que Deus trazia direção, que Deus escolhia o marido. Talvez a gente não entendesse isso naquela época.
E a semente foi lançada e a gente colheu uma semente não tão boa, um fruto não tão bom. Mas ele diz para cada uma de nós que há uma chance, há a terceira chance, há a quarta chance. Ele pode restaurar, ele é especialista em milagres, ele é especialista em fazer aquilo que não é. Porque Deus, ele sempre anda na contramão. Ele diz que o fraco é forte, o último é o primeiro, aquele que chora é feliz. Essa é a matemática de Deus que a gente não compreende. Então ele diz assim: semeou errado, eu posso transformar essa semente em glória. Eu posso transformar essa semente em frutos de arrependimento. Eu posso transformar essa sua história em restauração para trazer vida a outros. Esse é o nosso Deus, o Deus da segunda chance. E é por isso que ele tem nos chamado a sermos cartas vivas. Mas o que é ser uma carta viva? Como é que eu tenho sido? Eu tenho sido uma carta viva? Uma carta morta? Uma carta que traz tristeza ao coração do Pai? Ou quando ele olha para você, ele fala: yes! Ela chegou lá. Entendeu? Eu posso mudar. E é sobre isso que eu quero falar. Ele diz aqui que ele colocou sobre nós o Espírito Santo. Ele não escreveu com tábua de... Lá na tábua, né, que lá atrás eles falavam muito de leis, né? Então agora ele fala assim: olha, eu arranco. Ezequiel 11, Ezequiel 36, ele fala assim: e essa promessa está sobre a tua vida, minha querida. Ele diz assim: eu arranco o coração de pedra, coloco sobre você o meu espírito vai te ensinar a andar por aqui, por ali, a fazer, a realizar, a conquistar. O meu Espírito Santo agora habita em você. O Criador de todas, gente, isso é magnífico pensar. O Criador de todas as coisas, agora ele entra e habita dentro da criatura. Ele habita dentro de você, o Criador, aquele que sabe tudo, que conhece tudo, que sabe o futuro, aquele que já viu o que fizemos. Ele agora habita em você, oh Rabai Kandeshou. E ele diz que ele agora nos ensina a andar, a caminhar. Oh, Rabai Kandeshou, aleluia. Ele nos mostra o caminho, não precisamos. Eu falo isso muito com as minhas filhas, eu tenho 2 moças, uma de 21 e uma de 18. E eu falo para elas assim: vocês não precisam errar como eu errei. Vocês têm a chance de ouvir a voz do Senhor e acertar. Eu tive que aprender com os meus erros, mas a gente pode aprender com a sabedoria. Ele em nós, fluindo, trazendo a direção. E nós, querido, nós somos corpo, alma e espírito, né? Qualquer ser humano da face da terra, aonde ele estiver, pode estar no presídio, pode estar em qualquer lugar que vocês imaginarem. Ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. E qual é a diferença da criatura para o Filho de Deus? É porque o espírito agora, ele é controlado pelo Espírito Santo. Não somos nós mais que falamos, não somos nós que caminhamos, não somos nós que escolhemos as nossas roupas, né, Carla? A gente agora quer fazer para Ele. A gente agora quer viver para Ele. Eu não posso mais usar as vestimentas que eu usava, porque agora o meu corpo é dele. O meu corpo agora é do Espírito Santo, é templo, ele habita em mim. Sabe, queridos, e às vezes eu tenho assim um privilégio maravilhoso. Ai, não consigo enxergar de longe, não adianta. É que ele é muito grande, aí me incomoda. Mas olha, eu tenho um privilégio maravilhoso. Eu tenho assim, mas é o Senhor que faz, né? Por isso que é um privilégio de ouvir histórias. Eu ouço histórias, eu amo ouvir histórias.
as pessoas me contarem, né, como foi que começou, como estão, como chegaram, como não alcançaram. Eu amo ouvir as muitas histórias, principalmente de mulheres. E muitas vezes, sabe, querida, hoje nós estamos, além da gente estar vivendo um tempo de guerra, porque todo mundo sabe que a gente está, né? Que não é só financeira. A gente às vezes pensa que o Brasil está vivendo um tempo de crise financeira. Não é. Tempo de governo de trevas, é diferente. A guerra é outra, é outro nível de guerra. Às vezes a gente pensa assim, não é falta de dinheiro. Isso é apenas uma consequência. Mas a guerra é outra, em outro nível. E a gente tem que estar muito atento a isso. E o que acontece? Hoje, né, quer dizer, já há algum tempo, mas hoje muito mais, as mulheres, elas são convidadas a vender seu corpo para vender qualquer coisa. Elas vendem pneu, o corpo da mulher vende a latinha de cerveja, o corpo da mulher vende salgadinho, o corpo da mulher vende carro, o corpo da mulher vende casa. E essa é a cultura do inferno. É uma imagem distorcida do Deus Santo em nós. E quando o Senhor, lá atrás, lá no início de todas as coisas, Ele olhou para cada uma de vocês, Ele olhou para mim e disse assim, que estava sobre nós a imagem e semelhança dEle. E o que é a imagem? O que é a imagem? Aí a gente vai para o dicionário, né, ele nos ensina muito bem. Imagem é uma réplica. Vou falar de novo. Imagem é uma réplica. Imitação é um reflexo, uma aparência exterior, uma reputação. E para você gravar, porque eu não gosto muito disso não, mas já de manhã o pessoal fica meio cansado. Fala para sua amiga que está do seu lado aí. Querida, você foi chamada para ser a imagem de Deus. Isso significa que você é a réplica dele na terra. Você é a aparência exterior. O reflexo, a reputação de um Deus santo. Amém? Nós somos, ele olhou para você e falou, pá! Receba, receba, receba a minha imagem, receba, receba a minha semelhança. A semelhança de Deus é a nossa identidade. Ele colocou sobre cada uma aqui, para que nós possamos ser Ele na terra, refletirmos nas nossas vestimentas. Não é necessário que a pastora diga, não. Esse decote está avançado. Essa calça está apertando, vai te dar estria, como a minha filha fala. Mãe, calça apertada da estria. Não é só porque dá estria, não. É porque o corpo da mulher é sensual por natureza. Então, não há necessidade da pastora trazer entendimento sobre isso. Sabe por quê? Ele diz que o Espírito Santo habita em você. Ele vai te dizer como você deve se vestir. Porque você agora entende que você é imagem e semelhança dEle. Você foi chamada para manifestar o céu na terra. E muitas vezes a gente acha que nós vamos responder, que Deus vai nos responder. Não é verdade. Sabe por quê? Quando a irmã, essa lourinha bonita aí nasceu, o Senhor escreveu uma história a seu respeito. E é você que responde a essa história. É você que responde ao céu. Sou eu que respondo ao céu. Já está escrito. Mas aí como é que eu vou saber? No Santo dos Santos, né? É no Santo dos Santos que você vai saber o que fazer, o que vestir. Nós somos transformados nele, através dele. É Ele quem opera a obra maravilhosa, grandiosa nas nossas vidas. Dia a dia Ele vai indo lá e vai apertando, e vai moldando, e vai gerando coisas novas em nós.
Então, nós somos a imagem. Então, quando a gente sai de casa, a gente tem que olhar. Sabe? Porque o meu tema é esse, viu, irmãos? Santidade. A gente tem que olhar. O Espírito Santo pode estar aqui. Eu estou refletindo a imagem, a semelhança desse Deus vivo, santo na minha vida, no meu caminhar. E eu ia falar e esqueci, né? Quando eu comecei a história, que eu ouço muitas histórias, e acabei esquecendo de falar o que eu ouço. Para minha surpresa, e surpresa mesmo, eu atendendo muitas jovens e casadas, né? Meninas de 30 anos, 20 e poucos anos novas, mas já casadas. E quando vêm compartilhar comigo as lutas que estão passando com seus maridos, né, na sua casa, e eu olho assim, o meu exterior, né, eu olho, né, o exterior e penso assim, gente, mas que menina bonita essa, que cabelo lindo, esse marido é privilegiado. E não foram uma nem duas vezes que eu ouvi essas mulheres jovens e lindas falando da dificuldade que tem de se relacionar com seu marido sexualmente. Porque eles querem pornografia, eles precisam de masturbação para se relacionar sexualmente com a sua esposa. E aos meus olhos, eu penso assim, quem não gostaria de estar com essa mulher? Então não é a aparência exterior que o homem procura. Não é. Não é. E às vezes a gente se prende a isso, né? Porque o mundo vende isso, corpo, né? O exibicionismo, corpo malhado. E eu vou dizer, minhas queridas, não é isso que o homem procura. Não é. Quando nós começamos a entender que o que atrai o coração do homem é o próprio Deus. Uau! Deus pega o coração daquele homem e ele move a favor da sua esposa, a desejo, a querer, a estar com ela. É o Senhor quem faz isso, porque nós entendemos quem somos. Imagem e semelhança de Deus. Nós estamos aqui, queridas, com um propósito. Sermos cartas vivas. Aonde andarmos, na escola, na família, com os filhos, eles têm que ler Ele em nós. E não é o muito falar não, queridas, não é. Às vezes a gente quer pregar para o marido, né? Não funciona. Não funciona pregar para o marido. Não funciona chamar para fazer cultinho e ficar, nananã, vamos na igreja. Não funciona. Funciona isso aqui, ó. É só isso. Você ora aqui, ele faz tudo. Tudo, absolutamente tudo. Você não precisa se desgastar, você não precisa ficar cansada, não precisa ficar estressada. Você manda para o céu a sua oração, ele recolhe. E há uma pessoa ainda muito mais preocupada em ver o seu casamento restaurado e a sua família aos pés do Senhor. Ele. Muito mais que você, Ele. Ele. Então Ele vai colher, Ele colhe a nossa dor, né? A nossa petição. E a gente fala, Senhor, eu quero meu marido aqui junto comigo, meus filhos. Ele falou, também, estou contigo nessa guerra aí. Eu estou junto com você, vamos juntas. Então não é o muito falar, não é o que a gente usa que vai atrair e mudar, não. É Ele, é tão simples. Ah, quando a gente aprende isso. Quando a gente aprende essa receita, a gente fica muito mais leve. Porque Ele faz. Ele sempre faz. Sempre. Às vezes não é no nosso tempo. Isso é que é o problema. Mas isso também é bom entender. O tempo de Deus. Amém, queridas? Mas santidade
ele é um processo que começa dentro de nós. A santidade não vem daqui, não, da gente ensinar. Não. Eu vou dizer, pastora, a gente já, você também já, né? E outras também aqui, quantas mulheres maravilhosas que sabem disso. Não é o dizer aqui, não use isso, não faça isso. Não é isso que muda, não. Sabiam disso, né? Porque se fosse assim, a igreja era a igreja mais santa da terra, porque o marco que os pastores pegam, né? Não é isso. Sabe o que faz você mudar? Sabe o que faz eu mudar? Quando a santidade começa aqui dentro. E aí eu deixo de ser fofoqueira, eu deixo de ser invejosa, eu deixo de fazer intriga, eu deixo de querer estar no lugar do outro, porque em nós é santidade. Ele vai mudando aqui dentro e vai saindo para fora. Quando ele muda aqui, as atitudes mudam. Quando ele muda aqui, o meu desejo muda. Quando ele muda aqui, a minha vontade muda. Então a santidade é essência. É o agir de Deus em nós. E aí já estou acabando, né? Eu nem sei que horas são. Que horas são? Então tem mais uns minutinhos, né? E uma outra coisa que eu queria falar dentro dessa linha da santidade, tem uma coisa chamada reputação. Porque o tema que a gente está falando é cartas vivas santas, né? Nós somos cartas vivas que vão expressar Ele. E reputação, o que é reputação? Isso aí. Reputação, sabe o que é? É o que falam a seu respeito, né? É o que as pessoas veem. E muitas vezes não é a verdade. Vocês já viram no Facebook que as pessoas tiram foto, todo mundo é feliz no Facebook? Não é? A família é perfeita. Você fala, meu Deus, que família perfeita. Reputação. Reputação é aquilo que eu quero que as pessoas vejam. Reputação é aquilo que eu quero que a minha irmãzinha pense que eu sou. E aí, sabe que a gente entra numa linha muito ruim? A gente, às vezes, dentro dessa reputação, eu preciso fazer. Então, eu quero realizar. Pastora, o que eu posso fazer? E eu começo a trabalhar, e eu quero... porque eu ouço muitas histórias, então, assim, é interessante demais a gente ver a motivação que, às vezes, a gente tem errada de fazer. Às vezes, a gente realiza serviço ou se dispõe, né, ao pastor, a pastora para fazer, porque a gente precisa de afagar nossa carência. Porque às vezes a motivação não é o Senhor, mas é uma realização pessoal, uma fuga. Ou eu quero estar muito bem na fita, então eu faço. E eu anuncio que faço. Para que as pessoas vejam que eu não tenho uma dor na alma, que eu não tenho uma história que não foi vencida. E aí eu começo a fazer para que a minha reputação seja boa. Mas em Lucas 6,44, sabe o que a Bíblia fala? Que Deus não está nem aí pelo que a gente faz, ou pelo que a gente fala, mas pelo que a gente é. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele vê a essência. A essência, as sementes que são geradas, que vão dar frutos para sermos cartas vivas. Ele em nós, então Ele começa a operar em nós a essência, e não é o muito fazer, mas é o muito ser. E quanto mais eu sou parecida com Ele, quanto mais eu atraio a imagem dEle, quanto mais semelhante a Ele eu fico, eu faço agora
agora, para Ele, para a glória dEle, para a manifestação dEle na terra, para que a terra mude, para que a minha família mude, para que os meus filhos sejam alcançados. Eu agora não vou deixar de fazer, ou vou fazer porque a minha motivação sou eu, mas eu faço por causa dEle. E eu começo a gerar a imagem e semelhança na minha vida, e eu vou transportando, jorrando na vida dos meus filhos. Sabe, queridos, essa semana eu ouvi um caso de uma irmã muito querida que a gente tem acompanhado ela há algum tempo. Eu fiquei tão entristecida, ela me contando tudo que ela estava fazendo. Trabalhando no hospital e realizando coisas tão lindas, tão maravilhosas. E foi honrada, bateram palmas para ela lá no evento do hospital. E eu fiquei profundamente triste. Porque o casamento dela está totalmente despedaçado. Os filhos totalmente distantes daquilo que o céu diz. Mas ela não tem tempo. Ela não tem tempo para parar porque o casamento dela está ruim, porque ela desistiu do marido. Ela desistiu dos filhos. Ela disse isso para mim. Eu desisti. Eu vou viver minha vida. E e palmas para ela. Todo mundo acha sensacional o trabalho realizado pelas mãos dela. E o filho dela, à beira do abismo. Isso se chama, sabe o quê? Reputação. Eu preciso que as pessoas vejam que eu sou resolvida. Ninguém vai saber que meu casamento é um caos. Fachada. Mas é por isso que o Senhor tem despertado, convocado, nos chamado. Nós precisamos fazer a diferença, queridas. Tem que começar em nós. E às vezes você pode falar, pastora, você nem sabe da minha vida está desse jeito aí, dessa sua amiga aí, ó. Mas eu nunca vou cansar de dizer, até o fim, que Ele é o Deus da segunda chance, o Deus da terceira chance, o Deus da quarta chance. Eu nunca vou deixar de dizer que não importa como começa a história, mas como termina a história. Pode ter começado um casamento ruim, mas Ele é poderoso, poderoso, poderoso para transformar em glória, transformar em bênção. Eu tenho visto isso também. Eu tenho visto milagres de restauração. Eu tenho visto homens e mulheres que estavam lá na cadeia, drogados, mortos, decreto de morte sobre ele, e eles se levantam na força do Senhor, mudam histórias. Eu vejo isso também. E por isso eu continuo a pregar, insistindo a falar, nós podemos mudar a história. Nós somos cartas vivas. Oh, Rabai Kandei Show. Nós somos aquelas que vamos mudar. Não adianta, queridas, a gente continuar reclamando. Está tudo errado. E não tem dinheiro. E não sei o quê. Meu marido não. Não adianta. Nós temos que nos levantar e marchar. E fazer a diferença. A começar na nossa casa. A começar em nós. Não adianta esperar o marido virar um sacerdote. Não adianta o marido chamar para o culto. Não adianta o marido, vou esperar o meu marido agora virar crente para caramba, para aí eu vou. Não. Somos nós que mudamos, somos nós que começamos, somos nós que damos a chance para a nossa família ser restaurada. E Ele faz. Ah, como faz. Como muda. Como transforma. Deus é assim, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. E para terminar, queridas, é um segredo que eu tenho compartilhado com muitas queridas. É fácil a gente viver a dois? Quem acha fácil? Que eu vou dar um prêmio. Quem acha fácil viver em família?
A pastora Meire vai dar um prêmio, vai pagar o almoço. Não é fácil. Não é fácil. Tem hora que dá vontade de amar o marido, mas tem hora que dá vontade de matar. Tem hora que a gente quer ir com ele à lua, tem hora que a gente quer pegar ele, trancar no banheiro, fechar a porta, jogar fora. Né? Não é assim? Tem hora que você fala, ai, esse aí, tudo que eu queria, você pensa, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Que escolha, agora eu tenho que colher essa escolha. Não é fácil. Mas sabe, queridos, eu vou compartilhar algo que Deus tem me ensinado há algum tempo e tem, assim, funcionado. Então, eu tenho compartilhado isso com muitas amigas queridas, quando passam essas lutas e que às vezes a gente quer desistir. A gente quer morrer. Mas aí a gente olha para Elias quis morrer, quis desistir. E ele foi uma carta viva. Então, nós podemos desistir. A gente não desiste, mas a gente fica com vontade. E aí, no meio dessas lutas que a gente vive, né? Eu tenho 27 anos de casada. Então, tem uma história, né? De coisas boas e coisas não tão boas. E o Senhor foi me ensinando ao longo da história que tudo que eu falei para vocês, Ele foi me ensinando. Que não adiantava eu falar, não adiantava eu ficar pregando para meu marido, não adiantava eu ficar convidando ele para chegar na hora do culto. Não adiantava nada disso. E aí o Senhor foi me ensinando, ora. E eu fui vendo as coisas acontecerem, sem eu falar nada. Eu falei, gente, esse negócio funciona. Mas junto com isso, vem um negócio chamado sacrifício. Eu vou dizer para vocês, assim, muito intimamente, que eu acho que se não foram todas as guerras, mas quase todas as guerras, para que eu tivesse a vitória, quem morreu fui eu. Não foi meu marido. Para quase todas as vitórias que nós tivemos como família, quem morreu fui eu. Eu preparava o altar, botava lenha, deitava no altar e morria. Eu não sei quantas vezes eu fiz isso, mas não teve nenhuma vez que ele não respondeu com fogo. Não teve uma vez que eu tive que abrir mão, deixar, calar, morrer, renunciar, que ele não tenha vindo com fogo. Não teve uma vez que eu possa falar para vocês assim, eu me arrependi, podia ter falado isso. Podia ter tomado essa atitude. Por que eu fiz isso? Por que eu não mudei isso? Nenhuma. Foi com choro, foi com sangue, foi com dor, não querendo fazer, não querendo ir, não querendo morrer. Mas não teve uma vez que ele não respondeu e mudou a história a meu favor. Então eu fui aprendendo que era eu o instrumento de mudança na minha família. Que era eu o instrumento de mudança na vida das minhas filhas. Que era eu o padrão de comportamento das minhas filhas. Que elas olhavam para mim e tinham que pensar, eu quero ser como a minha mãe. Eu quero andar como a minha mãe, eu quero ser como a minha mãe. Não foi ele. Meu marido é um pai assim. Eu falo para ele, o que ele errou como marido, ele acertou como pai, sim, pá, com muita goleada. Mas eu errei também, muito. Errei muito. Até eu aprender alguma... a gente ainda erra. Eu às vezes fico triste, né? Que eu falo, meu Deus, já estou ficando velha, ainda erro. Mas não tem jeito. É assim que é a caminhada. A imagem e semelhança do Senhor, ela vai sendo construída em nós. Até que seja o dia perfeito. Então, o dia que for perfeito, você vai para o céu.
Então a gente ainda erra, e é bom, para a gente ver que a gente não é anjo, não é querubim, que a gente é gente, que as pessoas não têm que olhar com o pastor com um olhar diferente. Não! Nós fazemos tudo que qualquer pessoa faz e vivemos tudo que qualquer um faz. E o Senhor foi me ensinando isso. A morrer. A ser o sacrifício pela minha casa, pelas minhas filhas. E valeu a pena. Tem valido a pena. É fácil? Não. Não é fácil. Mas vale a pena. Vale a pena para que ele cresça. Para que ele cresça. Eu tenho que morrer. Sabe a vela? Você, né? Vamos acender uma vela grande aqui. Acende a vela. Qual é a claridade que a vela dá quando ela está começando? Nenhuma, não é? A gente pensa que ela não está acesa. Aí ela não vai morrendo, aí ela não vai clareando. Ela vai morrendo, vai clareando, vai morrendo, vai clareando. Assim somos nós. A gente vai morrendo. Quando a gente está bacana, só com um paviozinho aqui, é a nossa luz que brilha. Somos nós, que a gente acha, que a gente quer. Aí a gente vai morrendo, e vai clareando, e vai clareando, e vai clareando, e vai clareando. E a gente vai sendo um luzeiro. Sabe, quando o Senhor, só para acabar agora é para acabar mesmo. Quando o Senhor comparou a gente ao sal, naquela época, quando Jesus fala sobre o sal, o que o sal, a propriedade maior do sal? Era não deixar estragar, não deixar apodrecer, né? Porque não havia geladeira. E aí o Senhor nos compara ao sal. E a gente olha para a sociedade, a gente recrimina a sociedade, a gente vê cada coisa tão louca, a televisão, não dá para ligar a televisão mais. Mas ele falou que era eu e você que seríamos o sal. Sabe por que está do jeito que está? Porque a gente parou de salgar há muito tempo. A sociedade, a Brasília, ela não tem, ela tem responsabilidade, mas a autoridade é sobre a igreja. E nós paramos de salgar há muito tempo. Nós paramos de salgar e a terra apodreceu. Mas nós podemos mudar. Nós podemos nos levantar como sal e curar. A começar em mim. Aquele vem e arranque as coisas tão pequenas e grandes que temos que nós não queremos abrir mão. E eu quero te convidar, eu queria chamar a equipe de louvor aqui na frente, a Carla. E eu quero, assim como um ato de fé, não é porque, às vezes a gente fala assim, vamos no altar, né? Mas o altar, eu não sei, quando eu venho ao altar, eu venho para Ele, porque eu me jogo nele. É uma forma de você falar assim, eu não me importo com o que vão pensar de mim. Eu não me importo com a minha reputação. Eu quero Ele. Eu quero Ele, eu quero ser esse sal, eu quero salgar na minha família, eu quero salgar na vida do meu marido, do meu casamento, naquilo que eu ainda vou ter. Vocês que são jovens, meninas ainda, vocês podem ter uma história diferente. Vocês podem ser guiadas hoje pelo Espírito Santo a serem conduzidas a acertarem, para que não precise consertar. É só ajustar, é diferente. Mas quando a gente pega a semente, já foi lançada, que a gente tem que consertar, dá muito trabalho reconstruir. Mas a gente pode começar com sementes boas a partir de hoje. E eu quero te convidar, se você quiser, feche seus olhos. Se você quiser, você vai vir aqui no altar e você vai falar, Deus, eu quero isso. Eu quero ser uma carta viva. Eu quero mesmo, Senhor, refletir quem Tu és na terra, meu Deus, na minha família, a começar em mim. Eu quero ser a essência viva, a essência de um Deus de imagem
a semelhança de Deus, a identidade de Deus. Oh, Senhor, nós queremos, meu Deus, nós queremos recomeçar. Tu és o Deus da segunda chance, o Deus da terceira chance, o Deus que reconstrói tudo, o Deus que refaz. Oh, Rabai Kandeshou. Nós cremos nisso, Deus. Oh, Pai, nessa manhã nós queremos te dizer como um ato de fé, nós queremos ter a nossa identidade transformada, a identidade de Cristo. Oh, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebrando